Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula sobre como se tornar um investidor de verdade, tá legal? Curte esse material completamente gratuito para vocês. O material da aula eu vou deixar disponível na descrição do vídeo e não esqueça de se inscrever no meu canal, de dar o seu like, de ativar o sininho de notificação, tá legal? E me siga também no Instagram, tem o nosso grupo Os Antifrágeis lá no Telegram, onde eu estou sempre colocando novidades, colocando o que está acontecendo no mercado, para você ficar sempre por dentro do que vai acontecer nos investimentos. Vamos começar a nossa aula? Hoje nós vamos falar sobre fundos de investimento. O que são os fundos de investimento? Ora, nós que somos mães, como eu sou também, ou então você que não é mãe, mas você tem a sua profissão, você é médico, você é advogada, você pode não ter tempo para estar sempre de olho na sua carteira, vigiando tudo de cima. Então, uma coisa é que mesmo profissionais que são do mercado financeiro, mas que têm seu trabalho para fazer, têm as suas profissões e não tem tempo de ficar olhando para a sua própria carteira, o que eles fazem? Eles contratam uma pessoa para fazer isso para eles. E essa pessoa seria exatamente o gestor de um fundo de investimento, tá? Então, o fundo de investimento ele é um veículo utilizado por investidores que tem a teoria, sabe o que é que tinha que fazer, mas não tem tempo, não tem prática para aplicar, tem as suas profissões. Quem não sabe a teoria também, mas você tem que ter teoria até para saber escolher o seu fundo de investimento, não é verdade? Afinal de contas, você entregaria o seu filho na mão de uma pessoa desconhecida? Não, né? Por que você entrega o seu dinheiro na mão de uma pessoa desconhecida? Você trabalhou tanto por ele, não é verdade? Então vamos lá. Fundo de renda fixa é o nosso primeiro ponto. Como que você vai escolher o fundo? Você tem que verificar a rentabilidade versus o risco do fundo. Então, fundos que têm mais risco tendem a entregar uma maior rentabilidade. Essa é a regra geral do mercado, legal? Então, o fundo que ele é de renda fixa, ele vai ter menos risco, a volatilidade dele é menor, mas ele vai entregar também um retorno menor. Mas isso tem que estar compatível. Você não pode pegar um fundo multimercado, um fundo de ações que tem um alto risco, mas que o benchmarking dele, nós já vimos na aula passada o que é o benchmarking, não é? O ponto de referência, aquele índice ao qual ele vai tentar se igualar ou superar, o ponto de referência, o benchmarking de um multimercado, de um fundo de ações, de um fundo de renda variável, não pode jamais ser uma Selic ou um CDB. E o de renda fixa tem que ser, no mínimo, a Selic ou o CDB, porque para ganhar a Selic, você aplica no Tesouro Selic. Você não precisa de mais nada. E o fundo ele vai te cobrar uma taxa de administração, talvez uma taxa de desempenho, para te entregar uma coisa a mais do que aquilo. Então, mesmo o fundo de renda fixa, ele tem que te dar mais do que o CDB, mais do que um CDI, tá certo? Senão, ele não está fazendo nada e está te cobrando uma taxa de administração por isso, tá legal? Então, primeiro você vai olhar essa rentabilidade versus risco se está compatível. Depois, se esse fundo tem consistência. No curto prazo, o gestor pode ter tido uma sorte ou um azar e ter acontecido um imprevisto naquele fundo. Você tem que ver no longo prazo, pelo menos 5 anos, se ele tem uma consistência de ganhos, porque em 5 anos ou mais, quanto mais melhor, o gestor já passou por diversas intempéries, por crises, por governantes diferentes, e ele vai então lhe dizer ali com o histórico dele se ele está tendo uma consistência nos ganhos, apesar de tudo que possa acontecer. Isso é muito importante, tá? Você vai comparar esse fundo com os seus semelhantes. Então você não pode comparar o retorno de um fundo de renda fixa com o retorno de um fundo multimercado, com o retorno de um fundo de ações, mas você compara 2, 3 renda fixa no longo prazo e ver qual é aquele que está dando mais consistência, mais retorno no longo prazo, né? Depois a gente vai ver lá, hoje tem corretora que já tem os seus comparadores de fundos.
mas tem comparadores de fundos isentos de qualquer influência de corretor. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, fica aí, né? Você tem que ver a competência do time que está gerindo o fundo. O fundo é uma empresa, ele tem um administrador, ele tem um gestor, ele tem um time de competências, tem um pessoal que trabalha. Então, normalmente, quando você vê lá no site da corretora que você vai avaliar o fundo que você vai adquirir, ele tem uma lâmina do fundo que lá tem dizendo o currículo, quem que está administrando, onde é que essa pessoa passou antes, tá? Tem tudo lá na lâmina do fundo, você pode verificar essas informações com muita facilidade. Está no site da corretora e se você pegar o nome ou CNPJ do fundo, colocar no Google, vai te apresentar o site do fundo também com uma série de informações, tá? Se esse fundo tem um baixo turnover, o que é o turnover? É se ele está com frequência substituindo esse time, se tem uma grande rotatividade de pessoal. Isso não é interessante para você. Tá? É interessante que o time esteja coeso e trabalhando junto há um bom tempo. Qual que é a composição desse fundo? De repente é um fundo de crédito privado, mas dentro dele ele está muito mais aplicado em renda fixa. Um multimercado que leva o nome de fundo de ouro, ele pode não aplicar só em ouro. Ele pode ter uma parte dele em fundos de renda fixa, uma parte em ações e uma parte em ouro, que pode nem ser a maior parte do fundo. Então é importante você ver qual a composição desse fundo e não se deixar enganar só pelo nome do fundo, tá bom? Qual que é a estrutura desse fundo como empresa, os processos, se ele faz um bom controle de risco, a gerência, a infraestrutura, os sistemas que ele utiliza. E bons fundos tendem a ter um patrimônio líquido maior do que 50 milhões, tá bom? Fiquem sempre atentos a isso. Fundos que podem ser usados como reserva de emergência. Tem isso? Tem sim, tá? Você não esqueça que o Tesouro Selic, ele tem aquela taxa, né, que é cobrada pela Bovespa, de 0,25. Então, se você tem um fundo que investe só em Tesouro Selic e você investe através desse fundo, pelo fundo você não vai cobrar essa taxa de administração da Bovespa. E verifique também se o fundo não lhe cobra nada. Eu sei que tem algumas corretoras que já têm o fundo de Selic sem taxa de administração. Tá? Esse fundo é muito bom porque você tem a segurança da Selic e não tem que pagar nem taxa nem nada, tá? Agora, outros fundos que também são muito seguros, fundos pós-fixados, fundos de renda fixa que tenham pouca volatilidade, que tenha muita liquidez. O que é a liquidez? A liquidez é a facilidade com que você consegue resgatar o seu dinheiro, tá? Então, o Selic, ele tem uma liquidez diária. Você pede o resgate hoje, amanhã o dinheiro está na sua conta. Então, se você vai usar um fundo para poder fazer a sua reserva de emergência, esse fundo tem sim que ter liquidez diária, tá bom? A mesma coisa vale para o CDB, para qualquer outra coisa. Você tem que verificar a questão da marcação a mercado. O que é a marcação a mercado? Se você tem um fundo que tem uma carência para você pegar de volta, ou não é um fundo, mas é um ativo de renda fixa, que você tem uma carência, você tem que deixar lá ele por no mínimo um ano, qualquer tempo assim, mas aí antes desse vencimento você tem que resgatar, você deverá passar, se ele for pré-fixado, por uma marcação a mercado. Marcação a mercado é o valor futuro desse fundo trazido ao valor presente. Deixa eu desenhar aqui para vocês entenderem melhor. Vamos lá? Você tem aqui um gráfico de tempo. Tá? Vamos supor que você investiu aqui R$900, que aqui, daqui a um ano, você vai receber R$1.000, tá? Pronto. Se você chegou bem aqui e precisou resgatar, se a taxa Selic não tiver mudado, você vai resgatar o proporcional. Mas se essa taxa tiver subido, se você quando fez essa contratação, a taxa estava 10 e agora a taxa estava 20,
Se a taxa está 20, significa que no mesmo período você teria que ter investido 800. Então, se você vai resgatar e a taxa está 20, você vai resgatar esse valor aqui, que é um valor menor. Vou botar aqui o 20 em preto, para ficar mais claro. Agora, se houve alguma coisa e essa taxa mudou, e essa taxa foi de 10 para 5, vou botar aqui em verde, então aqui, para você conseguir no final do período os R$1.000, você teria que ter investido, vamos botar aqui, 950. Por exemplo, tá? Isso aqui não são valores calculados, não, tá? Eu estou colocando valores hipotéticos só para você verificar a questão do que acontece. Então, se você investiu 900 a essa taxa para aqui receber 1.000, mas quando chegou no meio do caminho você precisou resgatar, você vai receber aqui um valor proporcional. Mas se essa taxa tiver subido, você recebe um valor menor. Se essa taxa tiver caído, você vai receber um valor maior. Por quê? Porque esses títulos pré-fixados, eles são considerados, aqui é o valor futuro e aqui é o valor presente. O que ele faz é pegar esse valor futuro e descontar, tá? Que é uma conta feita em matemática financeira. Tem de graça essa conta na internet, você não precisa de um curso de matemática financeira para calcular isso. E a corretora vai calcular para você, você pode só pedir para o seu assessor. Então esquece essa história de ter que fazer um curso de matemática financeira para saber isso aqui, tá bom? O conceito é simples. Você pegou o valor que você vai receber, o seu prêmio no final do período, e você descontou ele a taxa vigente. Isso é quanto você tem que investir para receber esse valor aqui no futuro. Então, se você investiu aqui para receber aqui, mas teve que resgatar no meio do caminho, você vai resgatar a menor se a taxa subir, a maior se a taxa diminuir. Isso se chama marcação a mercado, tá? Porque como ele é um título pré-fixado, ele é um título que tem um vencimento, então independente do que acontecer com a taxa, se você comprou aqui, quando chegar aqui você recebe os 1.000. Mas se você tiver que resgatar nesse meio do caminho aqui, você vai ser cobrado por isso sim. E não se engane, a maioria dos educadores dizem que é só isso aqui, mas não é. A corretora vai sim te cobrar para tu vender esse título para ela no mercado secundário, tá bom? Então, além disso aqui, a corretora vai te cobrar uma taxinha que vai te reduzir um pouquinho. Então, fique atento a isso, legal? Então, a marcação a mercado é essa fórmula aqui, tá? Valor futuro dividido por 1 mais a Selic futura elevado a N, onde esse N é o tempo que falta para o vencimento. O valor futuro é o valor de resgate no final do período, aqueles R$1.000 que eu desenhei lá para vocês, tá? Pronto. Como a volatilidade pode impactar os seus investimentos? A volatilidade, como eu já comentei aqui com vocês, ela é o risco do que sofre o seu investimento. Ó, esse aqui é o site Verius. Aqui eu coloquei 3 fundos de investimento para comparação. Esse fundo vermelho aqui, ele é um fundo de ações. Esse fundo azul é um multimercado e esse fundo verde é um fundo de renda fixa. Essa linha preta é o CDI, tá? É uma comparação com o CDI. Essa curvinha aqui para baixo foi a crise de liquidez que teve quando o mercado teve essa última queda, esse crash. Então, perceba que a linha vermelha, ela oscila muito mais. Então, se a gente diz que ela tem uma maior volatilidade, então ela corre um risco muito maior. A linha azul, como é um fundo multimercado, então ele tem uma parte dele que é para proteção, ele dá uma lucratividade maior do que a linha verde e ele tem uma volatilidade menor do que a linha vermelha, porque é uma outra política diferente. Bem, então qual que é o fundo que eu devo investir? Na verdade, você deve ter uma diversificação na carteira, tá? Você deve ter sim uma parte do seu dinheiro em fundo de ação ou diretamente em ação, se você não precisar do fundo, uma parte na renda fixa
uma parte ativos diversos. Se você está gerindo a sua própria carteira e você já tem uma diversificação em ativos de renda fixa e de renda variável, então a sua carteira já é multimercado, tá? Se você tem dinheiro num CDB, num CRI, num ALCA e tem também um portfólio de ações, um ouro, uma commodity, uma moeda, um dólar, então você já é multimercado, tá? E é isso que o fundo multimercado faz. Cada fundo tem a sua política, nós vamos ver isso já já. Então, fundo multimercados. Existem os fundos de trading, que são de operações de curto prazo. Ele vê o que está acontecendo no mercado na última semana, no último mês, a perspectiva para a semana seguinte. E ele tem essa habilidade de mudar o portfólio dele muito rapidamente. Os fundos macro, eles já se baseiam na situação econômica do país para montar umas posições de mais longo prazo. Então, o posicionamento de um fundo macro pode durar anos, tá? Ele não muda com rapidez, nem com muita radicalização o portfólio dele. Vai mudando devagarinho. Tem os fundos long e short. O que é o fundo long e short? Tem uma posição comprada e outra posição vendida. Bem, o que é isso? Vamos dizer que seja um fundo long short que opere em mercado de energia elétrica, tá? Que ele tenha no portfólio dele investimentos em energia elétrica. Então, ele vai pegar uma empresa A e vai comprar ações dessa empresa A. E ele vai pegar uma empresa B e vai vender ações dessa empresa B, vai operar vendido, né? Então, ele está comprado em A, vendido em B, e ambas as empresas são do setor elétrico, por exemplo, mas podem ser outros setores também. Ele vai ganhar com a volatilidade. Então, no que o mercado se movimentar, o gestor desse fundo ele vai ter que ter a leitura, a visão de que ao se movimentar, digamos que ele esteja comprado em A, que a valorização das ações da empresa A vai ser maior do que a desvalorização das ações da empresa B. Então, ele ganha nessa diferença. Da mesma forma, se ele tem uma leitura que o mercado vai cair, ele tem que ter uma leitura de que a desvalorização das ações em que ele está vendido vai ser maior do que das ações que ele está comprado. Então, ele vai ganhar nessa diferença, tá? Tem os fundos de juros e moedas e tem os multifundos, que eles são, na verdade, fundos de fundos. Eles vão operar comprando cotas de outros fundos multimercados, tá? Fundos de juros e moeda é isso mesmo, tá? Eles vão comprar ativos relacionados a algum benchmark de juros, eles vão estar comprados ou vendidos em alguma moeda específica e vão ganhar com a alta e a baixa de juros e moedas. Tudo bem? Os fundos long bias e os fundos de ações, eles são meios que os investidores utilizam para fazer as aplicações de maior risco da carteira. Os fundos long bias, eles são fundos multimercados, são muito parecidos com os fundos long short. A diferença é que no long bias, ele não precisa ter um equilíbrio. Eu tenho 10 ações compradas e 10 ações vendidas. Não, ele pode ter mais ações compradas ou mais ações vendidas, dependendo da leitura do gestor, da alta ou da queda do mercado, para que assim ele possa ganhar mais, tá? O imposto de renda. Os fundos long short, long bis de FIA, que são fundos de investimento em ação, eles têm uma tributação física de 15% e não a tabela regressiva. Por quê? Porque esses fundos eles não têm uma data certa para eles se desfazerem. Eles são de longo prazo, o fundo pode durar 10 anos, 20 anos. Então, o que o governo faz? O governo cobra uma tabela fixa para eles de 15%, que é a menor alíquota do imposto de renda para fundos, e ele usa o Come Cotas. Sempre em maio e em novembro, ele vai pegar e te comer cotas, te retirar da tua posição, cotas no percentual de 15% sobre o rendimento daquele fundo,
tá? É como se fosse um imposto de renda antecipado que ele está te cobrando. Isso é péssimo. Por quê? Porque quando você não tem come cotas, o dinheiro dessa rentabilidade, ele serve também para crescer a sua rentabilidade para o semestre seguinte, para os anos seguintes, né? E quando você tem o come cotas, isso não funciona. Vamos desenhar para ver como é que fica isso? Vamos lá. Funciona, o come cotas funciona assim, ó. Você tem aqui o seu portfólio, certo? E a sua carteira, ela vai subindo aqui. Só que quando você tem o come cotas, o que ela acontece? Chega o come cotas, pega um pouquinho aqui do teu imposto de renda. E aí continua subindo. Aí daqui a 6 meses ele pega mais um pouquinho e continua subindo. E daqui a 6 meses ele pega mais um pouquinho e continua subindo. Então você percebe que ele vai comendo dessa tua lucratividade aqui, e que se você não tivesse esse imposto antecipado, esse come cotas, você teria um rendimento mais ascendente. Então isso é o que o imposto antecipado faz com você. Da mesma forma, quando a gente tem um investimento lá no Selic, lá no Tesouro, mas que ele tem um cupom semestral, por exemplo, ele faz isso. Em vez dele simplesmente render, ele te paga a cada 6 meses um cupomzinho. E sobre esse cupomzinho você vai pagar imposto de renda. Então, o Tesouro Selic faz o quê? No Tesouro Selic, seu rendimento é assim, tá? Ele simplesmente vai crescendo, juros sobre juros, bonitinho. Quando você tem um investimento em tesouro com cupom semestral, a cada 6 meses, ele te paga um rendimento. Em cima desse rendimento que ele te pagou, você vai pagar imposto de renda só em cima disso aqui, tá bom? E depois ele continua. Só que daqui a 6 meses, o que é que ele faz? Te paga o rendimento. Você paga imposto de renda em cima desse rendimento. E aí ele continua. Tá? Então, quando você está acumulando patrimônio, é interessante que você não faça investimentos que você tenha cupons ou que você tenha saques periódicos desse patrimônio aqui, tá? Porque ele vai fazer com que você acumule menos. Mas depois que você já acumulou, que você estiver na fase, já está aposentado, você está agora curtindo a sua vida, você está curtindo o seu patrimônio, então sim, isso aqui é recomendável. Por quê? Porque é como se ele te pagasse um salário a cada 6 meses, que é um dinheiro que você vai usar para você curtir a sua vida. Então isso aqui é um excelente investimento para quando você está na fase de usufruto. Mas quando você está na fase de acumulação, realmente não se recomenda fazer isso aqui. Legal? Vamos voltar para a nossa aula? Pronto. Agora que nós já falamos do imposto de renda, nós falamos de tudo o que você precisava saber para começar a investir em fundos de investimento. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre ações. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de clicar no sininho de notificações, de se inscrever no meu canal do Instagram, tá? Que eu vou ficar sempre atualizando vocês de tudo que está acontecendo e vamos nos formar e ser investidores de longo prazo. Legal? Até lá!